Gente, como é que nós vamos proceder? Eu e Saulo vamos conversar com vocês, ok? Então, em alguns momentos eu vou falar, mas o Saulo tem toda a liberdade para falar junto, e eu também já me dou a liberdade para fazer o mesmo com o irmão. A gente já tinha combinado isso lá atrás, tá? Então, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência que foi uma grande bênção. Inicio com uma palavra de gratidão aos irmãos, também ao conselho da igreja, que investiu para que eu pudesse ter a bênção, o privilégio de ter comparecido a esse local e ter experimentado tudo aquilo que experimentei. Agradeço as orações, a generosidade de muitos irmãos, agradeço também o carinho com que nós fomos recebidos, e isso alegra o nosso coração. Então vamos lá. Como é que foi essa viagem? Um mês antes da viagem acontecer, o reverendo Breno, daqui a pouquinho a gente vai dar mais informações sobre ele foi quem organizou a viagem. Ele criou um grupo de WhatsApp. Na minha opinião, tardiamente. Foi meio em cima da hora. Mas um mês antes da viagem, ele criou um grupinho no WhatsApp e ele denominou o grupo de Vision Trip. Falei corretamente? O que significa Vision Trip, Francisco? A visão da viagem, né? Mais ou menos. Uma viagem para pensar em visão, né? Vision Trip. Então, qual era a proposta da viagem? Da gente conhecer o ministério da igreja coreana, da gente presenciar ali, em loco, como foi e como tem sido a experiência do avivamento coreano. Tá? Você vai passando para mim, Saulão? A apresentação linda do PowerPoint, quem fez foi o Saulo. Então, aí, gente, está o grupo. Tem algumas mulheres, são esposas de alguns pastores que compareceram. A gente tem aí também algumas esposas de pastores coreanos. Aí estão alguns pastores da igreja, né, Saulo? Da igreja que nos hospedou. Sim. Tem alguns pastores auxiliares e evangelistas que estão ali também, da igreja hospedeira. Em um dos slides eu vou mostrar. Ok. Reforço que nós tivemos a alegria de sermos acompanhados pelo reverendo Marco Antônio Sérgio. Ele está ali no meio, blusa vermelha. Ele é o atual vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, foi legal estar com ele. Ele é muito simpático, muito acessível. E registro. Além da bênção de conhecer os coreanos, esse grupo também nos abençoou muito. Tínhamos vários irmãos muito experientes, nós aprendemos muito com eles, né, Saulo? Sim, bastante. Vamos lá. Quem organizou a viagem? Reverendo Breno. Aqui a gente encontra uma foto do reverendo Breno e da sua esposa, Dona Esther. Como vocês podem ver, ela é coreana. O reverendo Breno é filho de pastor presbiteriano brasileiro. Ele foi iniciar seus estudos teológicos no Seminário Presbiteriano de Campinas, mas no segundo ano teológico ele recebeu a oportunidade de estudar no Seminário Presbiteriano em Seul. Tá? Então, ele, jovenzinho, se mudou para a Coreia para estudar no Seminário de Seul e lá ficou por 7, 8 anos. 7. E se casou com Dona Esther, uma coreana. Fica o registro de que a família da Dona Esther era da Coreia do Norte. Eles fugiram da Coreia do Norte. Então, quem organizou a viagem foi o reverendo Breno. Então, ele já tinha contatos, então ele montou todo um esquema a fim de que a gente pudesse conhecer diversas igrejas. Então, essa viagem foi possível em virtude da organização do reverendo Breno. Essa foi a 4ª caravana de pastores nacionais que ele levou lá para a Coreia do Sul. Onde é que nós ficamos? Hotel 5 estrelas? Não. Quer dizer, foi também. Foi. Na verdade, foi um hotel muito bom. É costume dos coreanos... Fala, Maurício. Sim. Explica aí, Saulão. É muito comum para quem assiste doramas, né, ver a imagem do coraçãozinho, né, aqui. Na verdade é sarangyeo, tá? Que significa amor ou eu te amo. É uma demonstração de que você
ama aquela pessoa, ama o outro. E nas igrejas coreanas, eles fazem muito isso, né? Inclusive, a gente vai ver uma das igrejas, que é uma das maiores, que o nome da igreja é justamente esse. Tá? Então, esse símbolo aqui é o coraçãozinho, né? É o coraçãozinho Eu dos te amo. coreanos. E é aquilo, criança, adolescente, velhinho, todos fizeram Todos isso. fazem. Aí ia tirar foto. Começa assim, né? Depois as últimas já estão assim. Então, é muito comum entre os coreanos o hábito das igrejas terem montanhas de oração. Eles fazem acampamentos de oração nas montanhas, porque é da tradição deles, é da espiritualidade deles ir aos montes para orar. É isso, né, Saulo? Sim. E aí está o acampamento da igreja que foi nossa hospedeira. Oportunamente, o Saulo vai falar um pouquinho mais sobre a igreja hospedeira, chamada... Como é que fala, Saulão? Shanshin. Shanshin. O Saulão se deu melhor com coreano do que eu. Eu só aprendi o tal do Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. que é Olá. olá, e o Kamsahamnida, que é obrigado. Só isso. Ok? Então, nós ficamos hospedados nesse acampamento. Pode passar, Saulão? Aí, no salão de cultos, era onde os meninos ficavam. Então, cada um pegou 2 desses colchões. Nem sei o que era isso, Um colchonete. Um colchonete. Então, a gente dormia aí. Ok? Ali tem uma fotinha da programação que o reverendo Breno preparou para a gente. Então, a gente tinha uma atividade de manhã, outra atividade à tarde. E ele intercalou assim visitas a igrejas e também a locais turísticos da Coreia. Ok? E qual que era a dinâmica? A gente ia para a igreja oferecia uma palestra para nós e também o almoço. Ok? E o café da manhã era no próprio acampamento. E era um café da manhã assim, bem ocidental, para sorte nossa. Porque o café do coreano mesmo é praticamente um almoço. Eles não fazem distinção entre refeições. O coreano quer comer 3 vezes. Café, almoço e janta. Mas, tipo assim, comem arroz no café, é muito comum. É como se o brasileiro, né, batesse aquela pratada logo de manhã. O coreano ele faz isso também. Tá? Ele tem uma refeição completa pela manhã, no seu café. A gente teve uma experiência dessa, apenas uma. Então, ali a gente tem o administrador da igreja, olha que simpático, o nome dele é Kim. E ele, durante o tempo que nós ficamos, ele nos abençoou sendo um motorista. Então, a igreja, além de oferecer a hospedagem no acampamento, além de oferecer o café, além de oferecer o almoço, também disponibilizou o Sr. Kim para ser o motorista. E é uma graça ele. Sim. Então, a gente chegava, ele, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Ele fazia assim, né, Saulo? E muito importante também destacar aqui, o Sr. Kim, ele não morava próximo ao acampamento. Então, ele acordava muito cedo para buscar a gente muito cedo. Tá? E todos os dias ele acordava e vinha até nós com esse sorrisão aí. Tá? Todos os dias. É verdade. Ali temos um pessoal que fazia o nosso café. Ali é o reverendo Marcelo, uma figurinha muito bacana. Sim. Ele é pastor da igreja de Barra do São Francisco, no Espírito Santo, presidente do Sino do Lá, um homem de Deus. Ali, a Kátia. Kátia, esposa do reverendo Gerson. Gerson. Ok, então ali fazendo um ovo, o pão Puma deles, gente, é muito bom. Muito gostoso aquele pão, né, Saulo? Sim. Delícia. E ali é o pastor titular da igreja hospedeira, da igreja Shanshin. O nome dele é aquele ali que vocês estão lendo. Yu. Muito simpático. Yu Sanseop. E o reverendo Yu foi a véia do reverendo Breno na época do seminário. Eu não sei se eles empregam isso. No Brasil, quando a gente vai para o seminário, quando você é solteiro e divide o quarto com o menino, você, brincando assim, você chama o seu companheiro de quarto de véia. Né? Vamos lá deitar, minha véia. Né? Então, o reverendo Breno dividiu o quarto no seminário com o Dr. Yu. Eles criaram essa amizade muito bonita. Vamos lá. Ok, gente. Em um dos dias, nós visitamos o cemitério dos missionários
que chegaram na Coreia. Eles valorizam muito essa história. Tá? E eu destaco aqui a lápide do reverendo Underwood. E todas as demais lápides aqui são de parentes dele. O reverendo Underwood chegou na Coreia em 1880, então finalzinho do século retrasado. E, gente, naquela época, a Coreia não era o que era hoje. Hoje é país de primeiro mundo, mas essa condição é recente. O país era precário. E o reverendo Underwood, um presbiteriano, chegou lá e olha que bonito, os seus filhos e seus netos resolveram permanecer na Coreia. Eles amaram o povo coreano e deram a vida deles para a expansão do evangelho ali. Tá? Pode passar, Saulão? Então fica aí o registro. O reverendo Horace Grant Underwood foi o primeiro missionário presbiteriano que ficou mais tempo lá. E também eles valorizam muito a figura do reverendo Henry Appenzeller, um metodista. Ok? Pode passar, Saulo. E aí tem o texto de Mateus 28. Jesus Cristo disse para a gente ir, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os norte-americanos foram. O século XIX é marcado pela atividade missionária dos americanos. Olha lá, alcançaram a Coreia, também alcançaram a gente. A gente está falando aqui do mesmo período em que o presbiterianismo chegou aqui, chegou lá, segunda metade do século XIX. Então, olha só quantos frutos o trabalho missionário deu. Ou seja, nós devemos nos dedicar a esse trabalho também. Ok, aí fotos do cemitério. Pode passar, Saulão. Mais ali. Ok. Aí é você ou sou eu? Sou eu. Então vai lá. Bom, dando continuidade aqui, nós identificamos na viagem também muito forte a visão missionária das igrejas. Em especial, nós visitamos aqui a Missão Paulo, tá? Que é uma missão internacional, e ela tem um lema de ir, né, enviar e apoiar. Né? Go, send and help. O que consiste a Missão Paulo? Tá? Ela é uma agência missionária internacional que atua no globo. Ela foi fundada em 1986, tá? Principalmente pela igreja de Antioquia, que é uma igreja que a gente vai mostrar daqui a pouco. E o trabalho dessa agência consiste em formar missionários, tá? E para formar os missionários, eles exigem alguns requisitos. O primeiro é que esse missionário, que essa pessoa, ela fale ali o idioma inglês, tá? Porque todo o treinamento é feito em inglês, tá bom? Eles não treinam somente coreanos, eles treinam qualquer pessoa de qualquer nação, tá? E eles têm 2 centros de treinamentos, aliás, 3 centros de treinamentos locais. Um fica, inclusive, pertinho da gente aqui no Brasil, vou mostrar as fotos, tá? Outro na Filipinas, e eles inauguraram recentemente um em Taiwan. Além de treinar e formar os missionários, eles dão suporte aos campos missionários e principalmente aos filhos desses missionários. Tá? Uma questão muito triste, que às vezes a gente, quando se envolve no trabalho missionário, né, às vezes a gente conversa com um missionário, outro, mas a gente não observa que quando um missionário ou uma missionária eles acabam falecendo, eles podem deixar seus filhos. Né? E não tem ninguém quem cuide do filho dessas pessoas em outro país. Então, a Paul Mission ela tem essa missão também de acolher e cuidar dos filhos desses missionários. Aqui algumas informações. Eles estão distribuídos em 88 países. Tá? 487 pessoas já foram treinadas e enviadas no mundo. No mapa, está ali pequenininho, mas mostra em cada região do globo a quantidade de famílias e de países que eles enviaram os seus missionários. Então, esses missionários também são treinados sobre um programa, e nesse programa eles reforçam 5 pontos muito importantes para eles, tá? Que é o enriquecimento espiritual, transformações de vida, a aculturação
missiologia e aptidão física. E aptidão física, né? O que será que está aqui, aptidão física? Na Coreia, é normal, é tradicional que o coreano, aos 4 anos de idade, ele entre numa escola de taekwondo. Tá? Então, além do ensino normal, as crianças elas aprendem taekwondo, inglês e música, artes. Tá? Então, a Paul Mission também pensando na questão física, né, na saúde física dos seus missionários, ela também ensina taekwondo. Tá? Aqui são fotos do centro local do Brasil. Esse centro já treinou mais de 10 turmas, tá? Já enviou 42 missionários. E aqui é o fundador da Paul Mission, tá? É o reverendo Dong Yu Lee. Ele tem mais de 90 anos, tá? Ele não está mais liderando, sendo o diretor principal da Missão Paulo, mas foi através do sonho e da visão missionária desse senhor que essa agência missionária foi criada. E antes de mostrar a igreja que ele fundou, e ele fundou essa igreja com 43 anos, inclusive, é importante destacar que quando ele funda a igreja, ele toma uma decisão que é muito difícil. Então, uma decisão de dedicar 100% do dízimo da igreja para a missão missionária, para o campo missionário. E aí a gente pensa, e as contas, como que eram pagas? E os utensílios do templo? E as necessidades do templo? Como que isso era resolvido? Doação. Os membros da igreja doavam tudo para a igreja, enquanto 100% do dízimo era destinado às missões. Ele contou um dos episódios em que eles não tinham cadeiras. A gente chega aqui no domingo, tem um banquinho para a gente sentar. Imagina vocês chegarem num espaço como esse e não ter assento. Então, cada membro trazia a sua cadeira de casa. Isso me faz refletir, e não só lá, mas como aqui também, será que a gente faria isso? Traria a nossa cadeirinha para a igreja, para assistir o nosso culto? Ou será que o nosso primeiro pensamento seria, nossa, aquela igreja não tem nem banco, vou ter que levar minha cadeira ainda? Né? O púlpito, o primeiro púlpito dessa igreja, foi um púlpito formado de caixotes de madeira, de feira. E foi doado também. Então, através dessa decisão difícil e corajosa desse senhor, ele fundou a Paul Mission e tem ajudado vários missionários no mundo inteiro. E aqui é a igreja da qual ele fundou, que é conhecida também como Igreja da Lata. Foi fundada em 1983, a Paul Mission em 86, tá? Que é a Igreja Jeonju de Antioquia. Ela tem 4.000 membros. Por que ela é a Igreja da Lata? Ela foi formada, a construção, reaproveitando um hangar de avião. Tá? Então, vocês podem ver que é uma igreja muito simples, né? Não tem nenhum requinte. Aqui é dentro da igreja. E essa mesma igreja, com esse mesmo pastor, eles iniciaram há 35 anos atrás um relógio de oração. Esse relógio ele está intermitente, então todos os dias, 24 horas do dia, alguém da igreja vai nesse prédio aqui, e aqui nesse prédio são salas de oração, são prédio de oração, é um prédio de oração, e as pessoas, na hora marcada, vão lá e oram 1 hora, né, do dia. E eles fazem isso há 35 anos. Aqui uma fotinho, está um pouco escura ali, de um quartinho de oração. Aqui uma foto nossa. Hoje, essa igreja de Antioquia, ela envia 100% dos dízimos para as missões e 60% das ofertas também. Tá?
Alguém arrisca qual é o volume mensal que é arrecadado e enviado por essa igreja, de 4 mil membros? Em dólar. Não? $1 milhão por mês. $1 milhão. Essa igreja da Lata é a igreja que mais ajuda na Coreia o campo missionário. Inclusive, ajuda mais do que as outras igrejas que a gente vai mostrar aqui. Não que as outras não ajudem, né? Mas em questão de volume financeiro, $1 milhão por mês. Exato. Tá. Aqui alguns dados sobre a Igreja Presbiteriana da Coreia. Existem várias... Saulo, só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, é que aquele velhinho... Põe a fotinha dele lá, Saulão, de novo. O olho dele brilhava. O que mais mexeu comigo é que o olho dele brilhava. Para falar de missão, para falar de Jesus, o olho dele brilhava. Esse senhor tem 4 filhos, e os 4 filhos se envolveram com o trabalho missionário, são missionários transculturais. Então, isso daí me inspirou demais. Aliás, até a turma falava, eu quero envelhecer assim. Eu também quero. Ele falava com amor e com empolgação sobre seu Senhor e sobre o Evangelho. Então, aqui alguns dados. Existem algumas denominações presbiterianas na Coreia. Tá? As principais são a Hapdong e a Tonghap. E aqui são alguns números. Eu vou falar um pouquinho delas. Tá? São as 2 principais vertentes. A Tonghap é uma vertente um pouco mais liberal. Tem mais de 8 mil, quase 9 mil igrejas, em 69 presbitérios. Lá eles não têm a necessidade de ter sínodos, né, porque os presbitérios são gigantes, são grandes. Tá? Em torno, um pouco mais de 19 mil pastores e 2.800 evangelistas e 2.731.000 membros. Tá? A outra vertente é uma vertente mais tradicional, né, mais parecida com a nossa IPB. Tá? E aqui o que diverge? Tá? A Tonghap, ela é uma vertente que ela, por exemplo, aceita pastoras, né? Ordenação de mulheres, também tem algumas questões ecumênicas também. Tá? A Hapdong, ela já é uma vertente mais tradicional, mais conservadora, ela tem um número um pouco mais expressivo, né? Pouco, né? 11.900, quase 12 mil igrejas, tem um número bem maior de presbitérios, tá? Ministros também um pouquinho, né? 23 mil, e evangelistas 12 mil, muito mais do que a outra. E também os números de membresia são semelhantes. Pois não, Francisco? Mais IPI. Tá? E aqui eu coloquei, se vocês estão identificando... Só mais uma coisa também, inclusive liturgicamente. Então, aqui, a Tonghá, algumas igrejas fazem uso de cores litúrgicas, os pastores usam toga, usam estola, mas é mais isso, calendário litúrgico. Então, é isso aí. Imagina. E ela também, a Hapdong tem 2.764, um pouquinho mais, né, de membros. Atualmente, a IPB, a nossa IPB, ela tem relação com a vertente Tonghap. E aí o Supremo Concílio tem se aproximado um pouco mais da outra vertente, que é a Hapdong. Tá? Ok, gente. Nós visitamos também o Museu dos Mártires. Os coreanos valorizam muito seus mártires, e tiveram muitos. E assim, o Evangelho chegou, e os coreanos não abraçaram o Evangelho imediatamente. Pode passar, Salomão. Olha só o que se dizia entre os coreanos lá no século XIX. Quem afirma isso é um pastor que escreveu o livro O Pentecoste Coreano. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas frases desse livro. Rumores se espalharam que os estrangeiros tinham vindo para roubar os antigos túmulos, e isso para um oriental é um pecado gigantesco. A profanação do túmulo de alguém, um comentário maldoso sobre seu ancestral, isso é uma das piores ofensas que podem ser cometidas. E também dizia-se entre o povo que eles levariam os olhos das criancinhas para a medicina estrangeira.
Então, houve grande rejeição, inicialmente, dos coreanos em relação aos missionários. Tá? Outra coisa, a Coreia, gente, sempre viveu sendo invadida, ora pelos chineses, ora pelos japoneses. A Coreia, na sua história milenar, são 5.000 anos de história, sempre sofreu. Uma hora sofria com a ameaça que vinha do leste, outra ameaça que vinha do... O que eu falei? Sul. Oeste, agora leste. Né? Então, sofria. E assim, a separação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte aconteceu só década de 50. O evangelho chegou inicialmente na região da Coreia do Norte, olha lá. A bênção de Deus esteve sobre a obra desde o início, mas o grande despertamento começou em Pyongyang, a antiga capital da Coreia, belamente localizada na margem oeste do rio Taitong, a cerca de 300 quilômetros ao norte de Seul, a atual capital. Então é importante a gente entender isso. O evangelho chega na Coreia inicialmente naquilo que hoje a gente chama de Coreia do Norte. Ok? Pode passar, Saulo. Oi? Já passou. Olha lá. Em agosto de 1909, nós, missionários de Pyongyang, compreendendo a gravidade da situação, nos reunimos para uma semana de estudo bíblico e oração. Eles estavam enfrentando grande dificuldade, oposição, a igreja estava meio desanimada, os missionários chamaram o povo para orar e para ler a Escritura. Antes que as reuniões fossem encerradas, o Espírito nos mostrou claramente que o caminho da vitória para nós seria através da confissão, de corações quebrantados e lágrimas amargas. Nós sentimos que a igreja coreana precisava não somente se arrepender do ódio contra os japoneses, mas de uma visão mais clara de todo o pecado contra Deus. Como é que o avivamento coreano começou? Com espetáculo, com festa, com milagres? Não. O avivamento coreano começou com lágrimas. O povo de Deus foi conduzido ao arrependimento. O povo começou a confessar a Deus o ódio que eles sentiam pelos japoneses. E os japoneses fizeram muitas coisas erradas, mesmo horríveis, mas eles não podiam permanecer com aquele ódio no coração. Então isso já se constitui em lição para nós. O coração do crente não é cemitério, o coração do crente é trono de Jesus. Entenderam aí a minha frase? A Bíblia diz que quando você fala mal de alguém, quando você odeia alguém, você matou aquela pessoa no coração. O coração do crente não é cemitério, o coração do crente é túmulo, ou melhor, é trono de Jesus. Tá? Então o avivamento coreano começou assim. Deus nem sempre está no redemoinho, nem fala sempre num sussurro. Ele veio a nós em Pyongyang naquela noite com um som de choro. E aí o missionário descreve que o povo começou a se levantar e a confessar seus pecados. A liderança da igreja se levantou, confessando: olha, eu não gostava de você, para mim, eu não gosto de você ainda, mas eu me arrependo e quero te amar em Jesus Cristo. Então o avivamento coreano começou dessa forma, com o povo de Deus sendo conduzido pelo Eterno ao arrependimento. Tá? E isso é muito característico deles, né, Saulo? Sim. Sabe? Esse movimento, bater assim nas mãos, o choro, eles conservam isso até hoje. Pode passar? Aí avançando um pouco, o comunismo começou a se infiltrar, especialmente na região do norte. E aí, o comunismo fez a cabeça de alguns coreanos, e diversas revoluções começaram. E aí a gente tem uma história muito bonita. Teve um menino, estava ali encantado com o comunismo, e a turba dele começou a perseguir cristãos, e eles mataram 2 meninos, filhos de um missionário. E aí esse pastor que perdeu os filhos, o pastor Son, ao ouvir que o menino havia sido preso, o assassino de seus filhos, enviou um pastor amigo e sua própria filha para suplicar pela vida do menino, oferecendo-se para adotar o assassino dos meninos como seu próprio filho. Porque aquela revolução começou, mas logo foi superada. E quem cometeu os crimes, eles seriam devidamente punidos. Aquele menino seria assassinado.
E aí o pai, o pastor, sabendo que o assassino de seus filhos seria assassinado, interviu para adotá-lo. São coisas que só o Evangelho, que é o poder de Deus para quem crê, pode fazer. Não é? Então vamos lá, pode prosseguir. Outra coisa, além da ameaça dos comunistas, havia também a ameaça dos japoneses. E os japoneses exigiam a adoração aos altares. O que constitui esse altar? É a imagem do imperador. Tá? Então eles exigiam a adoração aos altares e os cristãos coreanos resistiam. E aí tem uma história bonita, que o pastor foi preso, o pastor Cho, e a esposa disse para ele o seguinte: se você se curvar diante do altar, você não é mais meu marido. E ela acrescentou: além do mais, a sua alma estará perdida. Então, diversos cristãos coreanos foram martirizados porque não abriram mão de sua fé. E esse local aí, o Museu dos Mártires, celebra toda essa história. Então aí tem fotos, é um local belíssimo. Cada pedra conta uma história de um mártir. Então, conforme você vai subindo a rua até o salão principal, né, você encontra várias histórias. Então, algumas fotos aqui. Lá também tem uma capela de oração muito bonita. Aqui eu selecionei algumas fotos, tá? E aí tem um versículo que eles usam como tema, que é Hebreus 11:4, né? Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, né? Relatando a questão da fé de Abel. Então, algumas fotos, conta histórias de algumas famílias. Ok. Aí um ponto que a gente queria compartilhar com vocês e que impressionou muito, nos impressionou, e todo o grupo, é a dedicação deles em relação à oração. Então aí a gente vai compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência naquela que é a maior igreja presbiteriana no mundo, que é a igreja presbiteriana Myeong-song. Tá bom? É a maior igreja presbiteriana do mundo, com cerca de 120 mil membros. Aí você olha, o templo é gigantesco, mas não cabe 120 mil pessoas. O que acontece? Na Coreia, eles têm diversos cultos dominicais, acho que 5 ou 6. Então, você nem sempre reúne os 120, só em ocasiões muito especiais. Aí eles alugam estádios, mas o povo vai indo aos poucos nos cultos. Nós fomos, gente, em uma das reuniões de oração deles da madrugada. Então, toda igreja coreana tem reunião de oração de madrugada e pequenos grupos. Tá? Então, uma maneira da gente compreender a explosão de crescimento que houve lá é isso daí. Eles oram e eles têm o trabalho de discipulado e evangelização nos pequenos grupos. Essa era uma reunião de oração em um dia normal, às 6 horas da manhã. Faça aí, Saulo. Então, olha, 6 horas da manhã, era uma quinta-feira, ou sexta-feira, quinta. Nós tínhamos lá quase 7 mil pessoas. E aquela era a segunda reunião de oração do dia. Já havia tido uma às 5 horas da manhã. Tá? Pode passar, Saulo. Olha lá. 7 mil pessoas orando, 6 horas da manhã. Pode passar. Ok. Uma outra experiência muito forte que a gente teve foi quando comparecemos a essa montanha de oração. Esse é um acampamento da Igreja do Evangelho Pleno, do reverendo Paul Yong-cho. Essa daí é a maior igreja evangélica do mundo. O Saulo vai comentar mais oportunamente. E aí nós fomos para a montanha de oração. E lá eles têm diversos espaços dedicados à oração, diversas capelas. Mas o que impressionou muito a gente foi os quartinhos, né, Saulo? Passa lá. Então, olha que interessante. Eles têm diversas cabines. Então, o crente vai lá, ele pega a chave e ele vai para aquele quartinho. No quartinho tem uma almofada, um ventilador, tem uma cruz de madeira assim, e o crente fica lá, orando e buscando a Deus. Então, nós tivemos o privilégio de entrar nesse quartinho e de orar e de buscar a presença do Senhor. Então, entre os coreanos isso é muito comum, essa fome, né, Saulo? O que me impressionou lá, o povo tem fome de Deus, gente. Deus não é a última coisa ou algo para fazer eles
felizes. Não, o povo tem fome e sede de Jesus e do Senhor. Isso encantou a gente. Sim. E outras igrejas mantêm dentro da sua estrutura esse lance de salinhas de oração, onde o crente entra para se concentrar e para falar com Deus. Então, esse daí, para mim, Saulo, foi um dos momentos mais especiais da viagem. E aconteceu assim no ambiente simples. Não é aquele templo tecnológico, é um quartinho de oração. Só complementando o reverendo, essa montanha de oração, ela, apesar de ser de uma igreja, isso não significa que a liderança da igreja inibe que outras denominações vão lá e usem esse monte. Pelo contrário, eles chamam até as outras igrejas para irem de ônibus lá, para irem orar na montanha. Essa é a principal montanha de oração da Coreia. Tá? E outro ponto, complementando o reverendo, a gente percebe que o coreano ele tem uma agenda voltada para Deus. A gente aqui tem o costume de que nós temos os nossos afazeres, as nossas questões ordinárias, e a gente tenta encaixar Deus no meio dessas questões. Né? Lá, eles acordam e a primeira coisa, a primícia é buscar a Deus em oração. Então, isso é muito forte lá, isso é muito intenso lá. E também é uma questão, foi um dos lugares também que, apesar de a gente ver tanta coisa grandiosa lá, foi no pequenino que a gente se maravilhou mais. Ok, pode passar. Nós tivemos a oportunidade de visitar a Global Mission Church, é uma igreja batista. Ela foi fundada em 1994, pastor sênior é o reverendo Daniel Dong Won Lee. E o que a gente aprendeu muito ali foi acerca do discipulado através de pequenos grupos. Foi bem legal. Eles contam com 3.819 células, com 12 pessoas, e essas células atuam em 330 regiões. O que eu achei interessante é o seguinte: o número máximo de pessoas para um pequeno grupo, na visão deles, deve ser 12. Mas eles estimulam sempre a terem 13 cadeiras no local, para que 12 pessoas se assentem e uma cadeira fique vazia, para os crentes terem sempre a lembrança de que tem uma cadeira vazia, alguém precisa sentar ali, eu preciso evangelizar alguém. Então, eles são muito intencionais nisso daí. O máximo deve ser 12 pessoas, mas em toda reunião tem 13 cadeiras, para a gente se lembrar que mais gente precisa ser alcançada pelo Senhor. E eles têm essa visão aí, 333. Eles querem alcançar 30 mil pessoas, eles querem dessas 30 mil pessoas, essa é a visão para os próximos anos, eles querem formar 3 mil líderes, e desses 3 mil eles querem enviar 300 missionários. Essa é a visão que eles têm perseguido. Ok? Foi muito bacana. Aí é o templo principal deles, templo muito espaçoso, diversos cultos dominicais. Salas dos pequenos grupos. Então, é interessante que na Coreia, os pequenos grupos podem usar esses espaços da própria igreja, e é muito comum também os pequenos grupos acontecerem nos cafés. Então, lá você vê muitos cafés, tá? Tipo Starbucks, a cada 50 metros você vê café. As igrejas também têm muito café na porta, tá? Antes do templo, né? No hall de entrada. Então é muito comum os pequenos grupos acontecerem nesses cafés. Aí também tem uma sala de oração aberta todos os dias para os crentes irem lá e orarem. Ali eles fazem os motivos, colocam também os motivos de gratidão. Aí é um espaço dos adolescentes. É muito comum essas grandes igrejas terem espaços para os cultos dos adolescentes. Tá? Posso comentar só da porta? Pode. Tem o vídeo aí, né? Interessante aqui que essa porta, cada novo adolescente que entra na igreja, ele é convidado a abrir essa porta. Tá? E nessa porta está escrito ali para ele encontrar, que ele vai encontrar, quando abrir a porta, o líder de amanhã. Né? E aí tem um espelho. 청소년 아이들 처음 오는 친구들에게 이렇게 안내를 해주세요.
todo adolescente novo que vem na igreja, porque os da igreja já sabem, né? Todo adolescente novo passa por esse ritual aqui. Então, eles chamam o adolescente ali para abrir a porta, né, encorajando esse adolescente que acabou de entrar na igreja a pensar já em ser um líder dessa igreja no futuro. Aqui o refeitório, todas as igrejas também muito comum, as igrejas terem refeitório, né? E assim que acaba as orações da madrugada, o pessoal desce para o refeitório, né? E tem equipes para os horários, então várias equipes nos horários diferentes. Tá? Isso daí era uma segunda-feira. Então, no refeitório, a turma que está trabalhando lá vai almoçar. Eles têm muito isso do templo ter uma função social da comunidade usar o espaço. Então, aí, o grupo, tirando uma foto, fazendo o coraçãozinho lá, na Global Mission Church, Igreja Batista. O que mais que tem aí? Essas são as igrejas que nós visitamos. Isso, vou passar rapidamente aqui. Então, uma das igrejas que eu comentei do Sarangyo, né, é a igreja Sarang, ela é a maior igreja presbiteriana subterrânea do mundo. Tá? Sim, subterrânea. Tá? Então, Sarang, ali é Eu Te Amo, né, ela foi fundada em 1978, tem em torno de 80 mil membros, né, e é uma igreja muito conhecida pelo trabalho de discipulado em pequenos grupos. Tá? Inclusive, a IPB aproveita alguns materiais de treinamento de lideranças para pequenos grupos dessa igreja aqui. Bom, falando um pouquinho do templo, deixa eu só voltar um pouquinho. Se vocês perceberem, tem duas torres, né, de vidro, e as torres elas se unem. Então, quando você vê o templo de cima, parece um braço, assim, né? Os dois braços, tá? E tudo na Coreia, quando a gente vê a construção dos templos, tem uma intenção. Eles fazem as coisas com muita intenção, né? E qual a intenção dessa construção? Os braços simbolizam que Deus abraça todo mundo, né? E aí essa ponte é chamada Ponte dos Sonhos de José. E por quê? Lá do sul, a gente tem um prédio que chama o Centro dos Sonhos, e do lado norte, o Centro de Missões. No lado sul ficam todos os departamentos de educação cristã da igreja, e na torre norte ali, os departamentos de missões. Eles têm mais de 150 departamentos. Tá? E a ideia é que o jovem, quando ele termina a educação cristã, ele sonhe em ser missionário, né? Ele sonha em estar do outro lado ali da igreja. E o templo dessa igreja, gente, ele é subterrâneo. Então, abaixo da calçada é onde está o templo. Tá? E é interessante que você vê um desenho do globo. Então, ali tem os países que eles querem alcançar, que eles querem orar. Né? Inclusive, eu achei Brasília lá. Ó. Tá vendo? Até os coreanos estão orando por Brasília. Né? E nós estamos orando por Brasília. Né? Então, reparem que tem algumas janelas. Né? Então, quando você olha de baixo para cima, a luz do sol entra ali, fica muito bonito. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa igreja ela tem uma estação de metrô própria. Tá? E ali mostra um pouquinho do mapa. Ela tem 14 andares para cima numa torre, 8 do outra, e 7 andares subterrâneos. Tá? Aqui foi um dos andares que nós visitamos. É uma galeria, uma capela que eles montaram dos galeses. Eles trouxeram essa madeira de igrejas que estavam sendo destruídas na Inglaterra, no país de Gales e na Escócia. E por que eles fizeram isso e montaram esse ambiente lá? Para que os coreanos, a partir do momento que eles foram alcançados pelos ingleses e os galeses, eles retribuam isso, né? Pensando que hoje, nesse país de Gales, na Inglaterra e na Escócia, o evangelho já não é tão difundido, as pessoas não estão mais desejando o nosso Senhor. Então, eles montaram esse ambiente para que os coreanos agora, que receberam o evangelho, vão lá para devolver esse evangelho para os europeus. Nesse espaço tem alguns retratos, alguns utensílios, né?
Aí o Robert Jeremy Thomas, que é um dos principais missionários, é o Simonton deles, né? A gente brinca que é o Simonton deles. Também tem um espaço ali de exposição do Abraham Kuyper. Essa é a capela da igreja. Então, os casamentos são feitos na capela, tá bom? Tem cultos aqui também. E aqui, eu falei que são 7 andares subterrâneos, né? Eles têm esse painel de LED, e nesse painel de LED tem uma claraboia. Ali também é um espaço de oração. Tá? E esse é o templo. Tá? Então, esse aqui é o templo da Sarang. Aquelas janelas que eu comentei com os irmãos lá em cima. Os detalhes dos vitrais, muito bonitos. Tem várias frases ali, palavras. Jesus, amor, Cristo. E aqui a fotinho do grupo lá na Sarang. Refeitório, né? Ali, na verdade, nós ocupamos uma das salas de reunião. Nós almoçamos na igreja. Um pouquinho do menu para vocês. Essa é a Yoido Full Gospel Church, que é a igreja, é a maior igreja evangélica do mundo e a dona daquele monte de oração. Então, ela tem 25 mil assentos, foi fundada em 1958, tem em torno de 580 mil membros, né? Reverendo David Jung Cho. Aqui um pouquinho da capacidade da igreja. Então, o templo principal suporta 25 mil pessoas, mas quando você usa as outras salas e os outros prédios que estão atrás do templo, eles conseguem comportar 45 mil pessoas. Tá? Aqui um pouquinho da visão do templo. Nós somos num culto de domingo às 3 da tarde. Era o culto dos jovens aqui. Era o último culto do dia. A infraestrutura da igreja, órgãos de tubo. Uma coisa muito interessante também é que quando eles sobem ao púlpito, eles tiram os calçados. Então, todo mundo que sobe ao púlpito tira os calçados. Essa foi outra igreja que nós visitamos também no domingo, foi a Chinil. Ela foi a primeira igreja hospedeira, e lá em 1997, quando o reverendo Breno fez a primeira excursão. Inclusive, ele e a Esther eram membros dessa igreja aqui. Eu não consegui a data de fundação da igreja, mas ela tem 3 mil membros. Conversamos, tivemos palestras ali com o pastor sênior, que é o reverendo John Bai. E é uma igreja focada em adoração, educação, missões, comunhão e serviço. Aqui algumas fotos. Ali é o reverendo Breno e do lado direito o reverendo John Bai. Então, como o reverendo Tales comentou, o espaço da igreja é muito utilizado pelos membros, mesmo após o culto. Tá? Então, as crianças ficam lá brincando. Tem o salão dos jovens aqui para o louvor. E aí, separei alguns vídeos aqui também.
coral cantando. E aqui o momento do louvor deles. Quem está tocando é o grupo de louvor da UPA, tá? São os adolescentes que estavam tocando ali. Bom, coincidiu de no dia que nós estávamos lá, haveria um casamento. E aí a gente acabou comendo. Né? E aí, é óbvio, né? O noivo, né? Ele fez questão da gente estar ali com ele. Sim, sim, verdade. Eles são muito gentis. É um povo muito gentil, muito agradável. Então, tinha muita comida aqui. Não, mas... E essa é a maior igreja presbiteriana do mundo, a Minsum, né, que foi a igreja que nós visitamos e fomos na reunião de oração da madrugada. Tá? É uma igreja fundada em 1980, 120 mil membros. Minsum significa a voz de Miun. Né? Então, é como se a gente se intitulasse aqui a Igreja Presbiteriana de Jundiaí, né, segunda como a voz de Jundiaí. Tá? Ela é muito conhecida pela questão da reunião de oração da madrugada. Aqui são dois templos, tá, meus irmãos? Tem o templo da esquerda, que é um templo mais antigo, e o templo da direita é o novo templo, que nós estivemos lá. Então, um pouquinho do templo antigo. Tá? O templo antigo também é utilizado para algumas programações da igreja. Você quer comentar do... Não? Tá bom. Esse sininho é interessante porque quando está acontecendo algum momento no culto e toca o sino, a igreja toda fica em silêncio. É muito, muito curioso isso. Um pouquinho do templo. Algumas decorações. Aí a galeria. Né? Aqui eles, em cada quadro, na galeria, eles colocam passagens bíblicas, onde os personagens bíblicos estavam ali orando durante a madrugada. Então, um incentivo para que a sua membresia ore durante a madrugada. Eles também enfatizam a oração com os pequenos. Então, desde
de pequenininho. Usam de várias linguagens aqui, né? Que é o templo principal. Então, as crianças são chamadas para participar ali do púlpito, tá? Durante o culto. Algumas estão dormindo, assim, caindo, mas elas ficam comportadinhas. Tá? A igreja está completando 44 anos. Né? Aqui foi o encerramento da reunião de oração. Às 6h59, né, no ponto. Deixa eu agilizar aqui também para terminar em ponto. Outra curiosidade, né, e é normal para eles também, nas igrejas coreanas, é que as igrejas montam alguns saguões assim, onde conta a história da igreja. Então, é normal você ir numa igreja e você ver algum espaço onde eles estão contando como é que foi a trajetória da igreja, quando ela inaugurou, quando mudou de prédio, quem foram os pastores. Né? Eles fazem a linha do tempo da igreja. Tá? Guardam os livros de atas. Tá? Então, eles guardam muito essa questão da memória. Zelam muito pela memória. Então, ali, o primeiro templo da igreja, o segundo, o terceiro, né, as evoluções do templo da igreja. E aí nós tivemos também uma palestra com o pastor fundador da igreja, que é o reverendo Kim Sang-wan. Ele foi pastor da igreja de 1980 até 2021. Hoje, o atual pastor titular sênior é o filho dele. Tá? E essa igreja ela tem 5 prédios, fora os templos. Tá? Esse prédio aqui é o prédio da mocidade. Esse prédio é o prédio dos adolescentes. No domingo que nós fomos, tinham 60 mil adolescentes nesse prédio, na escola dominical. Essa é a biblioteca e a cafeteria. Tá? E ali a fotinho na frente da igreja. E aí o nosso almoço. Né? Não me perguntem se esse frango com arroz dentro é gostoso. Tá bom? Ele está um pouco cru. Mas essa é a comida mais chique que um coreano oferece para alguém. Eles quiseram tratar a gente bem. Não nos sentimos, né? Mas eu comi o Saulão que... Eu e o reverendo Sérgio. O reverendo Sérgio. O reverendo Sérgio, a gente ficou na tangerina ali, mas tudo bem. Essa igreja batista Yansei é a maior igreja batista do mundo. Tá? 200 mil membros, fundada em 86. Então, conta ali também um espaço reservado para contar a história da igreja. Aqui o reverendo, que é o fundador da igreja, a gente acabou pegando um culto que era ele que estaria pregando, né? Coincidiu. E aqui, para quem gosta de coral também, inclusive um dos maiores corais do mundo é dessa igreja.
próxima é aquela no interior, Saulo? Da Jansen. Ok. E aí a igreja hospedeira. Para encerrar as igrejas aqui. Essa foi a igreja que nos hospedou, pastoreada pelo reverendo Yu. Então a gente ficou no acampamento dessa igreja. Tá? Tá aí, a gente participou do culto lá. Muito bacana a igreja Shamxing. Esses são os líderes daquela igreja, seus pastores. Vai ter coral aqui, mas vou pular. O ambiente das crianças. Também teve um almoço. Tava feliz, lá, né? Tava bom, ó. Tava feliz. Esse dia eu tava contente. Tava bom. Eu só queria... Essa é a última, né, Saulo? Sim. Essa é a última igreja. É uma igreja no interior, próximo a Seul, mas não está na capital. Yongliden. Linda igreja. Vamos lá. Muito bacana. Aí é o salão de cultos. Ela tem uma estrutura muito grande também. As dependências da igreja ficam à disposição da comunidade. E olha que legal, eles têm um telão gigantesco e quando a seleção da Coreia vai jogar, eles convidam o pessoal do bairro para assistir os jogos lá. Então eles têm essa percepção de servir a comunidade muito intensa. Então tem uma quadra de futebol ali, para a turminha depois que sai da escola, para os berçários. Tem cafeteria, biblioteca para a turma estar usando durante a semana, final de semana. E olha que interessante, eles têm ali um lugar para ter aula de dança. E alguém do grupo fez a seguinte suposição. A gente levou a nossa cultura para lá. É aqui onde dão aula de balé. Porque a única dança que a gente admite, se for ver, né, é balé, não é? E aí a turma, é balé, balé, balé. Aí alguém perguntou, foi você, Saulo? Não sei se foi você. É aula do quê? Aí a mulher, é de balé? A mulher fez uma cara estranha. Não, que balé nada, é K-pop. É o estilo de música que os jovens gostam. Então eu achei interessante, eles não têm muita assim, dificuldade com a cultura deles. Eles querem servir a cultura deles mesmo. Tá? O que mais? Tem uma lan house com jogos eletrônicos e para acessar o computador precisa colocar lá um versículo. Então é uma estratégia para a turminha decorar a Bíblia. Então isso daí, fantástico nessa loja, a gente achou muito interessante. Fotinha do maternal, do playground infantil. E interessante que toda a sociedade pode utilizar, não precisa ser membro da igreja para usar os espaços da igreja. Aí também a capela para os casamentos. Como os templos são muito grandes, eles têm, dentro da estrutura deles, capelas para os casamentos. Isso daí também é lindo. Eles fizeram um memorial da igreja. Então, por exemplo, o netinho vai lá, digita o nome do avô já falecido, vai aparecer um filme contando a história daquele membro que já faleceu. Então, eles valorizam muito isso da memória. É fantástico, é fantástico. Então, a história dos crentes está registrada ali. Lembram da montanha de oração? Olha lá, essa igreja tem as suas salinhas de oração, para os crentes irem e orarem. A igreja presbiteriana tem um refeitório. O almoço lá também estava muito bom nesse dia. Estava muito bom também. E aí é a fotinha do grupo. Ok, gente. Aí tem uma série dos locais visitados, mas aí é mais a questão turística mesmo. Solon, você consegue passar rapidinho? Consigo aqui. E aí a gente... A gente não visitou muito também. Sim, sim. Ok. Mas é muito breve aqui. A gente visitou a Casa Presidencial, que é a Casa Azul. Tá? O presidente já não reside mais lá. Hoje ninguém sabe onde o presidente da Coreia do Sul está, onde ele mora. Tá? Por uma questão de segurança. Tá? Então, algumas fotos rápidas aqui. É um espaço gigantesco. Tá? Outra questão interessante é que a representação geográfica da Coreia do Sul
eles usam o mapa inteiro das Coreias. Eles não consideram que é uma Coreia separada da outra. Então, onde você vê o mapa, você vê as duas Coreias ali. Isso é muito bonito. Os sul-coreanos consideram os norte-coreanos como irmãos. E em todos os cultos eles oram pela unificação pacífica das Coreias. Eles constantemente apresentam esse motivo a Deus. E aqui uma fortaleza, como é um país de mais de 5.000 anos, né? Como o reverendo Tales comentou que foi atacado várias vezes, eles construíram uma fortaleza. Aqui o mirante, para os soldados descansarem, alguns trechos da muralha, as torres. É uma muralha que ela circuncida toda a cidade. E aí um bairro tradicional de Jeonju, que nós visitamos, que foi ali perto da igreja da Lata. Tá? Fomos também ao Museu de História. O portão mais famoso de Seul, que é o portão do Palácio dos Reis. E aí nós fomos lá também, no Palácio da Rainha e das Concubinas também. E aqui só algumas paisagens muito rápidas. O rio Han, né, para quem assiste dorama, ele é grande mesmo. Tá? E Han significa grande. Tá? Um pouquinho da arquitetura. Dia 1º de outubro foi o Dia das Forças Armadas, então a gente pegou um ensaio militar lá. Estava no centro e de repente ouviu o barulho, eram os aviões da Força Aérea. O pôr do sol, os campos de arroz. Agora comida coreana. Isso aqui estava bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. O peixe estava muito bom. Esse peixinho aqui, uma delícia. Sim, estava bom. Esse aqui, o bibimbap. Não coma o que é vermelho. Né? Quem não gosta de pimenta, muito apimentada. Esse é um prato chinês adaptado para a Coreia, um prato bastante gostoso. E é isso, meus irmãos. É isso daí, gente. Foi uma grande bênção. Deus falou ao nosso coração. A gente pede desculpas, mas achei mais adequado a gente expor tudo numa apresentação só. E é aquilo. Vamos buscar o Senhor com intensidade, ter essa mesma paixão, esse mesmo amor pelas coisas que são justas e que glorificam o nome do Senhor. Amém. A gente espera que essa experiência produza frutos aqui, que impactados pelo que a gente viu, que a gente consiga reproduzir, ao menos em partes, isso daí que Deus fez lá. Amém. Ok? Deus abençoe a todos. Tendo outras dúvidas ou curiosidades, podem procurar a gente, pode procurar o Saulão. O Saulão lembra mais que eu. Ok? Deus abençoe a todos, o Senhor te abençoe e te guarde. 6 horas, temos o nosso culto vespertino.